o que lhe contaram, é o que lhe impediram de saber. Desde o momento em que abriu os olhos, foi-lhe dado um roteiro, um nome, uma nacionalidade, uma religião, um sistema de crenças que moldou os limites da sua imaginação muito antes de você ter a oportunidade de questioná-lo. Mas por trás do véu deste mundo existe um mapa esquecido, um plano oculto que nunca foi destinado aos seus olhos. Um código transmitido em sussurros, enterrado em templos e criptografado em pergaminhos antigos. Seu autor, Thoth, o Atlante, o arquiteto da sabedoria, o escriba dos deuses. Ele não falava apenas em enigmas, ele deixou chaves, princípios tão poderosos que podiam dobrar o tempo, dissolver ilusões e despertar o divino dentro de você. Não eram mitos, eram mecânicas. Não era poesia, mas a física da alma. Os ensinamentos de Thoth não são histórias para admirar, são instruções para ativar. Se você já sentiu que havia mais na vida, mais por trás do caos, mais além da superfície, então você já está sentindo a atração de uma verdade que seu espírito nunca esqueceu. Tudo que você vê, ouve, toca ou acredita está acontecendo em um único lugar, sua mente. Não apenas a mente pessoal, mas o campo infinito e subjacente em que todos estamos imersos. Thoth chamou isso de todo, a raiz de toda a criação. Antes da matéria, antes do som, antes do próprio tempo, existia a mente. Não como um pensamento abstrato, mas como o código-fonte da existência. E aqui está a verdade que eles não querem que você perceba. Você não está dentro da realidade. A realidade está dentro de você. Esta é a primeira e mais importante de todas as leis herméticas, o princípio do mentalismo. Tudo é mente. O próprio universo é uma construção mental. Isso significa que o que você percebe como sólido, separado e externo é realmente uma projeção, como um sonho que foi confundido com a vida real. Você pensa que está reagindo ao mundo, mas na verdade você o está moldando constantemente, silenciosamente e muitas vezes inconscientemente. Você não é um passageiro em um trem cósmico. Você é o projetor na cabine. Mas você foi ensinado o contrário durante toda a sua vida. Você foi condicionado a acreditar que a vida simplesmente acontece com você, que o mundo exterior é fixo, e você está aqui simplesmente para responder a ele. Seja um bom cidadão, obedeça às regras, busque aprovação, suprima o desejo, não faça muitas perguntas. Mas esse sistema de crenças não é apenas desempoderador, é cegante. Porque uma vez que você aceita que a realidade é objetiva e absoluta, você renuncia ao seu poder criativo. Você se torna um efeito, não uma causa. Thoth ensinou que o mundo físico é como a fumaça que sai do fogo do pensamento. Mude o fogo, mude a fumaça. Tudo começa na mente. Toda estrutura, toda invenção, todo império, toda guerra, todo ato de amor, tudo se originou como um pensamento. É assim que sua mente é poderosa. E é por isso que aqueles que estão no controle investem tanto em controlar o que você pensa, as narrativas que lhes são alimentadas, os medos que lhes são vendidos, os desejos que lhes são implantados. Eles não moldam a realidade, eles moldam você. E através de você, a realidade se curva. Agora é aqui que fica real. Se tudo é mente, então sua mente não está separada do todo. Você não está apenas conectado à fonte. Você é uma expressão localizada dela. O todo não se divide. Ele se reflete através da forma. O que significa que você não é apenas um fragmento da consciência. Você é a própria consciência, experimentando limitações para que possa crescer. Você não está aqui para se submeter à realidade, mas para aprender a dominá-la. Você não é impotente. Você está participando. Mas a participação sem consciência é escravidão. E é por isso que o mentalismo é tanto um aviso quanto uma arma. Porque se você não comanda sua mente, alguém mais o fará. Se você não se tornar o autor do seu mundo interior, sua história será escrita para você. E já foi, pela sua criação, pela mídia, pela sua educação,
pelos seus traumas. Mas esses roteiros podem ser reescritos. Essa é a verdadeira alquimia da mente. Você não está preso aos pensamentos que lhe foram dados. Você pode escolher novos pensamentos e, ao fazer isso, escolher um novo mundo. Algumas verdades são muito antigas e muito reprimidas para serem compartilhadas aqui. Inscreva-se na Insights Academy no link abaixo e receba ensinamentos exclusivos que não podemos discutir no YouTube, além de uma cópia gratuita do The Kybalion. Este é o verdadeiro segredo por trás da frase "a mente sobre a matéria". Não é apenas um discurso motivacional, mas uma fórmula literal. A mente precede a matéria. O pensamento cria a forma. A percepção molda a experiência. Quando você pensa algo de forma consistente, isso começa a se cristalizar, passando do mental para o emocional e, finalmente, para o físico. Suas crenças não são passivas. Elas são os projetos através dos quais o invisível se torna visível. Você pensa, portanto, isso se torna realidade. É por isso que o medo manifesta o caos e a fé cria clareza. Não é metafísica, é mecânica. Isso também significa que suas circunstâncias não são tão fixas quanto parecem. Você não está preso ao seu passado, a menos que continue acreditando na sua história. Traumas, fracassos, condicionamentos, eles só têm poder em uma mente que se recusa a se reestruturar. O todo é mente, mas a sua mente é o cinzel que molda o barro do cosmos. Domine-a e nada estará fora do seu alcance. Ignore-a e você será moldado por aqueles que já dominaram a sua. É aqui que a jornada começa. Não com um canto, um cristal ou um ritual, mas com a compreensão de que o mundo é mental e a mente é soberana. E uma vez que você reconquista essa soberania, a realidade deixa de ser uma prisão e se torna um playground. Essa é a primeira chave que Thoth nos deixou. Tudo é mente. E se tudo é mente, então a liberdade começa no pensamento. O poder começa no pensamento. E o renascimento do seu mundo começa no momento em que você começa a pensar por si mesmo. Não há separação. Esse é o segundo segredo que eles nunca quiseram que você entendesse. O universo não é feito de partes isoladas. É um espelho, dobrando-se infinitamente sobre si mesmo, refletindo o mesmo padrão em todas as direções. Thoth chamou essa verdade de lei da correspondência. Como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. O que parece ser diferente é, na verdade, idêntico em diferentes escalas. As estrelas acima não estão distantes, são seus pensamentos expressos em luz. Seu batimento cardíaco reflete o pulso do cosmos. Sua respiração segue o mesmo ritmo das galáxias em expansão e colapso. Você não está separado do universo. Você é uma miniatura dele. Um fractal, um eco divino do todo. Isso não é filosofia. É física disfarçada de misticismo. Olhe mais de perto para a natureza e você verá isso em todos os lugares. Galáxias espirais e conchas de caracol, deltas de rios e redes neurais, raios e sistemas radiculares. O micro reflete o macro. É tudo um grande padrão que se expressa através de formas infinitas. A geometria sagrada não é apenas bonita. Ela codifica como a realidade se organiza. Essa lei da correspondência não é uma metáfora poética. É um projeto, um código escrito nos ossos de tudo. Seu corpo é um templo, não apenas simbolicamente, mas em seu design. Sua coluna vertebral é o cajado de Hermes. Seus chakras são portais planetários. Os fluidos do seu corpo movem-se com a lua. Os ciclos hormonais seguem as fases lunares. Até o seu DNA, o manual de instruções do seu ser, espirala como a Via Láctea. Somos reflexos ambulantes do cosmos, carregando poeira estelar nas nossas células e constelações nas nossas histórias. Você não é uma criatura aleatória de carne e osso presa numa rocha no espaço. Você é o cosmos localizado, codificado e experimentando-se através da forma. Você é a luz das estrelas desacelerada em matéria. Um padrão divino em forma temporária, e quando você percebe isso, quando realmente sente isso, você para de procurar significado no exterior
e começa a reconhecer que a resposta sempre esteve enterrada no espelho. Não aquele do seu banheiro, mas o espelho infinito da existência que olha de volta para você através de cada encontro, cada gatilho, cada estação da sua vida. Você é um ciclo de feedback. O que você projeta retorna para você. O que você retém se reflete no que você não tem. O que você resiste persiste, não porque o universo está punindo você, mas porque está tentando mostrar algo sobre você mesmo. É aí que começa a verdadeira autoconsciência. Não nos livros, mas na reflexão. É por isso que os místicos e iniciados antigos não estudavam apenas os céus. Eles estudavam a si mesmos. Os dois eram inseparáveis. Eles sabiam que o céu não era apenas o tempo, era uma mensagem. Eles rastreavam as estrelas para compreender o pensamento, interpretavam os trânsitos planetários como mudanças arquetípicas na consciência. E quando diziam, como acima, assim abaixo, não estavam apenas falando astrologicamente, estavam emitindo um aviso. Se você corrompe o mundo interior, o exterior segue o mesmo caminho. Se você cura o interior, o exterior se transforma. O mundo que você vê é um mapa do mundo que você criou dentro de si. É por isso que o autodomínio é a ciência mais elevada. Não porque é nobre, mas porque é causal. A estrutura da sua vida não é acidental. É um reflexo da sua arquitetura energética atual. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. Você não muda o mundo forçando-o. Você o muda mudando sua frequência e permitindo que o espelho se atualize. Cure seu relacionamento com o passado e seu futuro se realinhará. Mude seus pensamentos e sua linha do tempo se curvará. É por isso que você não pode separar o trabalho espiritual do mundo real. O mundo real é a projeção do espiritual. O caos político, financeiro e emocional que experimentamos no nível coletivo não é aleatório. É o eco externo de uma humanidade em conflito interno. Se você quer mudar o sistema, primeiro precisa mudar o padrão que ele reflete. E isso significa ir para dentro, não para fugir, mas para se recalibrar. Como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. Você é a chave fractal. Você é o portal. E quando você percebe que todas as dimensões, todas as linhas do tempo e todos os resultados estão codificados em seu próprio projeto, você para de procurar poder lá fora e começa a ativar o código divino dentro de você. Tudo se move. Tudo vibra. Nada neste universo está realmente parado. Nem seu corpo, nem seus pensamentos, nem suas emoções, nem o espaço entre as estrelas. Mesmo o que parece sólido, é apenas vibração desacelerada para uma frequência que seus sentidos podem registrar. Essa foi uma das maiores revelações de Thoth, que no centro de toda a matéria, energia e até mesmo da própria consciência está a frequência. A vibração é a linguagem da realidade, e a qualidade da sua vibração determina a qualidade da sua vida. Mas isso é apenas o começo, porque a vibração não apenas descreve as coisas, ela as controla. Aumente-a e sua realidade muda. Diminua e tudo ao seu redor parece desmoronar. Esse é o verdadeiro segredo por trás do motivo pelo qual algumas pessoas parecem ter uma aura magnética, enquanto outras se sentem perpetuamente esgotadas. Elas não são sortudas, elas vibram de maneira diferente. Mas o sistema em que você nasceu lhe ensinou a ignorar isso. Ele ensinou você a ser lógico, mecânico, insensível aos sinais de energia. Fez você acreditar que emoção é fraqueza, intuição é fantasia e sensibilidade é algo que precisa ser medicado. Por quê? Porque uma sociedade treinada para sentir menos é mais fácil de controlar. Se você não consegue sentir sua frequência, não consegue aumentar. Lá. E se não consegue aumentar, lá, nunca vai se libertar. Thoth sabia disso. É por isso que ele não ensinou apenas vibração. Ele ensinou polaridade. Porque toda frequência existe em um espectro. Alta e baixa. Luz e escuridão. Amor e medo. Não são opostos, mas extremos da mesma coisa. Quente e frio são temperaturas. Alegria e tristeza são emoções. O segredo não é eliminar um ou adorar o outro.
mas entender que o domínio vem de saber onde você está na escala e aprender como se mover. A capacidade de mudar sua frequência emocional e mental é o começo da alquimia energética. E uma vez que você aprende isso, você se torna a única coisa que o sistema mais teme, imprevisível, porque o mundo ao seu redor prospera em manter lua em baixa vibração. As manchetes das notícias mantêm você com medo. O entretenimento mantém você distraído. A comida mantém você inflamado. Os relacionamentos, se inconscientes, mantêm você preso em ciclos. E quanto mais reativo você se torna, mais baixa fica a vibração do seu campo. Isso não é um acidente, é proposital. Pessoas de baixa frequência são mais fáceis de controlar, mais fáceis de dividir, mais fáceis de vender. Quando você vibra com culpa, vergonha, raiva ou apatia, sua percepção se estreita. Você se torna fácil de controlar. Você para de imaginar. Você para de questionar. Você apenas sobrevive, mas mude sua frequência e tudo começa a se mover. Não apenas seu humor, mas sua linha do tempo. Eleve sua vibração através da respiração, da quietude, do movimento, do som, da intenção, e de repente, os velhos padrões se quebram. Pessoas tóxicas se afastam. Novas ideias surgem. Sincronicidades se aceleram. O mundo não muda, mas a forma como ele responde a você muda. Porque você mudou. Sua frequência se tornou seu firewall. Dominar a polaridade também significa entender que os desafios não são punições, são convites. Dor e prazer são dois lados da mesma escala energética. Onde há tensão, há transformação. Se você evita o desconforto, fica preso. Mas se você transmuta, se aprende a transformar medo em foco, tristeza em gratidão, raiva em ação, você se torna seu próprio curador, seu próprio iniciador, seu próprio alquimista. Os antigos iniciados não eram apenas espirituais. Eles eram hábeis na transmutação emocional. Eles sabiam que, ao dominar sua polaridade interna, poderiam permanecer centrados enquanto o mundo girava em espiral. Eles não reagiam, eles respondiam. Não porque fossem frios, mas porque estavam conscientes. O domínio emocional não significa que você não sente, significa que você não se afoga. Você observa, compreende e decide como transmutar a corrente. Então, da próxima vez que se sentir oprimido, não pergunte, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, onde estou vibrando? A resposta não apenas explicará sua experiência, mas também lhe dará poder para mudá-la. Porque quando você muda sua frequência, o universo ajusta seu reflexo. Isso não é pensamento positivo, é a lei hermética. Polaridade e vibração não são ensinamentos abstratos. São ferramentas de sobrevivência em um mundo construído para mantê-lo entorpecido. Aprenda-as e você deixará de ser vítima da energia, tornando-se seu mestre. Nada acontece por acaso. Não é uma ideia reconfortante, é uma ideia confrontadora, porque significa que cada momento, cada relacionamento, cada repetição em sua vida tem uma causa, nem sempre óbvia, mas sempre presente. O universo não é aleatório. É preciso, e até você entender essa lei, até incorporá-la, você ficará preso em ciclos que parecem destino, sem perceber que está trilhando o mesmo caminho kármico com uma aparência diferente, um emprego diferente, uma história diferente. Thoth chamou isso de lei da causa e efeito. Não é punição, não é ira divina, é apenas um padrão em movimento. Tudo o que você pensa, faz, sente, acredita, tudo isso cria ondulações. A maioria dessas ondulações passa despercebida, mas não desaparece. Elas se repetem, elas ecoam e, eventualmente, elas retornam. Isso é karma, não um placar no céu, mas a atração magnética da energia retornando à sua fonte. Você emite raiva, atrai caos. Você emite dúvida, experimenta estagnação. Você age com medo, e a vida se torna um espelho de tudo que você está tentando evitar. Mas o problema é mais profundo do que a reação. A verdadeira armadilha é a inconsciência.
Não é o que você está fazendo, é que você não percebe que está fazendo. A maioria das pessoas vive como efeitos. Toda a sua vida é uma reação a algo externo. Acorda, verifica as notícias, reage. Ficas preso no trânsito, reages. Abres as redes sociais, comparas, julgas, entras em espiral, reages. A vida torna-se uma série de gatilhos emocionais que outra pessoa aciona. E porque estão a reagir, acreditam que o mundo está a acontecer-lhes. Mas não é assim. O mundo está respondendo a elas. O estado interior delas é a causa invisível. E a experiência delas é apenas o efeito visível. Mas se você não está ciente da causa, interpretará mal o efeito todas as vezes. É assim que se formam os ciclos do karma. Não apenas ao longo de vidas, mas em um único dia. Os mesmos padrões de relacionamento, as mesmas dificuldades financeiras, os mesmos medos usando máscaras diferentes. Você não está amaldiçoado. Você é consistente. Você continua pensando da mesma maneira. Então continua escolhendo a mesma energia. E o universo, sendo neutro e exato, continua lhe dando o resultado correspondente. Isso não é crueldade, é clareza. A única maneira de sair desse ciclo é se tornar a causa. Foi isso que Tots ensinou aos iniciados. Sair da reação e entrar na criação. Quando você se torna o iniciador consciente do pensamento, da emoção e da ação, você substitui o programa. Você para de ser empurrado por forças invisíveis e começa a direcioná-las. Você não espera que o mundo mude. Você muda sua frequência e o mundo se recalibra. Não se trata de controlar cada detalhe, trata-se de assumir sua influência. Você não pode escolher o que aparece na vida, mas pode escolher como lidar com isso. Essa escolha é tudo. Quando você enfrenta o caos com presença em vez de pânico, você rompe o roteiro kármico. Quando você enfrenta a traição com limites em vez de vingança, você muda o padrão. Isso não são clichês espirituais. São intervenções energéticas. Você está cortando o fio que o liga a linhas do tempo antigas. Os seres mais poderosos não controlam os outros. Eles controlam sua resposta. Essa é a verdadeira soberania. Não é chamativa, não é barulhenta. É um domínio silencioso que se espalha por todas as camadas da sua vida. E quando você começa a viver assim, assumindo sua causa interior, você se torna intocável. Não porque a vida para de testá-lo, mas porque você não se quebra mais quando ela o faz. Você saiu do ciclo. Quando você faz isso, o karma não parece mais uma sentença. Ele se torna seu professor. Cada experiência se torna um feedback. Cada gatilho se torna uma pista. Você para de culpar e começa a decodificar. Você vê os padrões, não o castigo. E, eventualmente, os ciclos diminuem. O barulho desaparece, porque você parou de jogar lenha na fogueira. Você não está mais alimentando o passado, está formando algo novo. É isso que Tot quis dizer com escapar da roda. Não se trata de abandonar o mundo, mas de dominar sua posição nele, tornar-se o ponto fixo na espiral, ser o observador e o criador ao mesmo tempo. Não é fácil, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. E a escolha está sempre diante de você: reagir ou responder, repetir ou libertar, causar ou sofrer. Um caminho se repete, o outro se transforma. Você já esteve aqui antes. Você já sentiu isso em momentos que não consegue explicar. O déjà vu, a estranha familiaridade nos olhos de alguém, o medo irracional que não combina com a sua história de vida. Não é imaginação, é memória. Uma memória enterrada profundamente sob camadas de condicionamento e distração. Tot não falava apenas da realidade física. Ele mapeou a jornada da alma através das vidas, através das lições, através das dimensões. A reencarnação não é um mito ou um sistema de crenças. É uma função do universo, um ciclo de refinamento energético. E você, quer perceba ou não, está no meio desse ciclo. Cada vida é um capítulo, não um começo. Você não está aqui pela primeira vez. Você está aqui porque há algo que você voltou para completar, corrigir ou levar adiante. Sua alma não é linear. Ela é em camadas. Ela coleta dados, experiências,
impressões emocionais e padrões kármicos em todas as encarnações. E se esses padrões não forem resolvidos, eles se repetem. Não por crueldade, mas por precisão. Você não pode escapar de uma lição até que ela seja integrada. Isso não é punição. É a mecânica da evolução da alma. A maioria das pessoas vive como se a vida fosse um único lance de dados. Uma chance, uma oportunidade, uma morte. Mas quando você acredita que a vida é limitada, você tem medo do fracasso. Você se agarra firmemente à identidade. Você evita riscos. Você troca a curiosidade pela segurança. Mas os antigos iniciados sabiam a verdade. A morte não é o fim. É uma porta de entrada. E o que existe além não é o céu ou o inferno, é uma transição, realinhamento, reentrada. Os salões de Amenti, como Tots os descreveu, não são um submundo mítico. Eles são a câmara interna da iniciação da alma, um espaço fora do tempo linear, onde a alma reflete, se recalibra e se prepara para o que vem a seguir. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Você não precisa morrer para acessar esse espaço. Os salões existem dentro de você, codificados em sua própria consciência. Cada vez que você entra em um estado de quietude profunda, cada vez que você viaja para dentro de si mesmo com intenção, você se aproxima dessa parte eterna de si mesmo que se lembra. Ela se lembra das vidas que você viveu, das escolhas que você fez, as lições que você se recusou a aprender e os acordos que você fez para voltar. Você não está aqui por acaso. Você escolheu esta encarnação, não por conforto, mas por transformação. Você escolheu suas feridas. Você escolheu seus desafios. Você escolheu o ambiente que mais eficientemente traria seus padrões à tona. Isso não torna sua dor menos real, torna-a significativa. Porque quando você entende que sua alma escolheu esta vida não para sofrer, mas para despertar, tudo muda. O vitimismo se dissolve. A culpa se suaviza e o propósito começa a emergir. Você para de perguntar, por que eu? E começa a perguntar, o que isso está me mostrando? A reencarnação não é apenas sobre retornar, é sobre lembrar. Cada vida se baseia na anterior. Habilidades, medos, relacionamentos, tudo ecoa no futuro. É por isso que algumas pessoas parecem nascer sábias. Porque algumas são atraídas por textos antigos, trabalhos de cura, caminhos espirituais, desde tenra idade. Elas não estão começando, estão continuando. Elas já fizeram isso antes. Você também. E quanto mais você se lembra, mais rápido evolui. Porque o crescimento da alma não é medido em anos, é medido em integração. Mas o sistema em que você nasceu o distrai disso. Ele o mantém perseguindo o sucesso, acumulando coisas, competindo por validação. Todo esse barulho enterra o sinal da sua alma. Faz você esquecer quem você era e por que veio. Isso não é por acaso. É proposital. Uma alma adormecida é mais fácil de manipular. Mas no momento em que você começa a se lembrar, o ciclo começa a se quebrar. Você para de repetir e começa a se refinar. Esse é o propósito oculto por trás da reencarnação. Não para prendê-lo, mas para libertá-lo através do autodomínio. Cada vida é outra chance de incorporar mais verdade, mais consciência, mais alinhamento. Não perfeição, apenas progressão. Até que eventualmente você não precise mais voltar. Não porque você terminou, mas porque você se lembrou de quem você é. Um ser eterno e soberano, que escolhe a experiência repetidamente para refinar sua frequência. E é aí que começa a verdadeira libertação. Não quando você escapa do ciclo, mas quando você participa dele conscientemente. Quando você encara cada desafio como uma lição que voltou, cada pessoa como um espelho familiar, cada decisão como uma escolha do nível da alma. Você começa a viver com propósito, não com pressão, com lembrança, não com arrependimento. E lentamente, vida após vida, a alma se torna inteira novamente. Não nova, apenas totalmente lembrada. Você nunca foi destinado a decair. Esse nunca foi o plano. Os ensinamentos antigos não falam da morte como um destino, mas como um colapso de frequência,
uma desconexão do seu projeto original. Thoth não prometeu a imortalidade como uma fantasia. Ele a revelou como uma função natural do alinhamento. Não no sentido de viver para sempre no mesmo corpo, mas na compreensão de que o seu ser é luz em primeiro lugar, matéria em segundo. E a luz, quando ativada, não morre. Ela transcende. O corpo que você veste não é sua prisão. É seu veículo, uma construção temporária, projetada para abrigar sua consciência enquanto ela navega pela densidade. Mas esse veículo é programável, moldável, e quando alinhado com certas frequências, através da respiração, intenção, pureza e vibração, ele começa a mudar. Torna-se mais leve, mais cristalino, menos preso ao tempo. Isso é o que os antigos queriam dizer com corpo de luz. Não apenas energia ao seu redor, mas uma transformação a partir de dentro. Uma recalibração fisiológica e energética que transforma o corpo em uma ponte entre dimensões. Fomos ensinados a ver o envelhecimento como normal, a doença como inevitável, mas isso não é a natureza. É programação. Sua biologia não está quebrada. Está apenas esquecida. O corpo de luz não é ficção. É um estado de ser que ocorre quando a densidade de seus pensamentos, emoções e hábitos é substituída por frequências mais elevadas de verdade, amor e coerência. Quanto mais luz você mantém, mais você começa a superar a morte lenta da linha do tempo padrão. Thoth se tornou o que muitos chamavam de o renascido. Não porque ele escapou da morte uma vez, mas porque dominou os ciclos completamente. Ele alcançou o domínio energético a ponto de poder escolher ficar ou partir, não como um espírito arrancado da carne, mas como uma transmissão consciente de luz mudando de forma. E esse não era um dom exclusivo dele. Era a herança de todos aqueles dispostos a fazer a alquimia interior necessária. O refinamento do pensamento, a purificação da emoção, a transformação consciente da sombra em radiação. Não era magia, era memória. Você não alcança a imortalidade resistindo à morte. Você a alcança transmutando a densidade. Quando você libera os pesos emocionais, os padrões kármicos, as ilusões de separação, você começa a dissolver os contratos que o prendem à entropia. O corpo, outrora escravo do tempo, torna-se um condutor da atemporalidade. Você sente isso em flashes agora, em meditação profunda, na quietude do espanto, em momentos em que sua consciência se expande além do seu nome. É o corpo de luz chamando você para casa. Ele já está dentro de você, esperando para ser ativado. Esta é a ciência sagrada escondida à vista de todos. Cada chakra é um portal. Cada meridiano é um rio de luz. Cada respiração é um código. Você não precisa se tornar mais. Você precisa se livrar do que não é. Os alimentos que você ingere, os pensamentos que você repete, as emoções que você reprime, tudo isso constrói o corpo de luz ou o enterra. Você está alimentando a imortalidade ou acelerando a decadência. E a maioria de nós, sem saber, tem feito o último. Porque ninguém nos disse a verdade. Que somos sistemas autorregenerativos governados pela energia, não apenas pela biologia. Mas agora você sabe. E com esse conhecimento vem a responsabilidade. Tornar-se mais leve, não apenas para si mesmo, mas para a rede coletiva. Porque cada pessoa que ativa seu corpo de luz contribui para o despertar do todo. Você se torna um transmissor, um estabilizador, um farol no caos. E essa energia não apenas eleva os outros, mas também protege você. Quanto mais luz você mantém, mais difícil fica para as frequências mais baixas entrarem no seu campo. A dor passa, mas não se enraiza mais. O medo visita, mas não fica. Você se move pelo mundo não intocado, mas invicto. A imortalidade não é sobre fugir da morte. Trata-se de dominar a vida. Trata-se de lembrar que você é um ser eterno brincando em uma forma temporária. Os ensinamentos de Thoth não foram feitos para serem adorados, mas para serem incorporados. E este é claro. Quando você se torna luz, você transcende a morte. Não como uma fuga, mas como uma evolução. Não em resistência,
mas em radiação. Isso não é um mito. É o retorno do seu projeto original. E começa no momento em que você deixa de temer sua decadência e começa a ativar sua luz. O mundo que você vê não é o único que existe. Na verdade, é apenas um fragmento. A terceira dimensão, que chamamos de realidade, é simplesmente a camada mais densa e lenta da consciência. É aquela em que você nasceu. Foi condicionado e ensinado a acreditar que é o limite das possibilidades. Mas Thoth nunca viu este mundo como uma fronteira. Ele o viu como um ponto de partida, um acampamento base em uma vasta gama de picos invisíveis. Dimensões superiores não são fantasia, são estrutura. Camadas de realidade empilhadas umas sobre as outras, vibrando mais rápido, abrigando formas de inteligência e consciência que fomos condicionados a ignorar, temer ou ridicularizar. Desde o nascimento, você foi treinado para perceber apenas através dos seus 5 sentidos, para acreditar que, se você não pode tocar, não é real, que se não pode ser medido, não pode ser verdade. Mas todos os místicos, sábios, iniciados e videntes ao longo da história, disseram a mesma coisa. O mundo visível é a sombra. A ação real acontece no invisível. E uma vez que você começa a elevar sua frequência, através do pensamento, da intenção, da vibração e da consciência, você começa a perfurar esse véu, não com os olhos, mas com a consciência. E uma vez que você faz isso, não pode mais deixar de ver. Thoth ensinou que esses reinos superiores não estão acima de você, eles estão dentro de você. Você não os alcança deixando a terra ou escapando do corpo. Você os alcança refinando sua energia e expandindo sua percepção. A terceira dimensão é governada pelo tempo, pela forma, pela separação e pela causa e efeito lineares. Mas vá além disso e, de repente, o tempo se torna flexível. O espaço se torna fluido. O pensamento se torna movimento. Você começa a experimentar a realidade como ela realmente é. Interconectada, multidimensional, participativa. Você não está aqui para escapar da terceira dimensão. Você está aqui para aprender com ela, dominá-la e então atravessar lá com plena consciência das outras. Os sonhos são uma das maneiras pelas quais acessamos esses reinos, mas a maioria das pessoas os descarta como bobagem. Eles não são. Os sonhos são experiências multidimensionais, filtradas por uma linguagem simbólica, projeção astral, sonhos lúcidos, meditação profunda. Não são missões espirituais secundárias, são campos de treinamento. Quanto mais consciente você se torna nesses espaços, mais você recupera sua plena consciência como um ser multidimensional. Porque você não está preso a este corpo, você está simplesmente sintonizado nesta frequência. E assim como um rádio, você pode mudar o dial. Os símbolos são a linguagem desses planos superiores. Geometria sagrada, glifos antigos, mantras visuais. Eles não parecem apenas significativos, eles são chaves. Eles contornam a mente lógica e falam diretamente com o subconsciente e os campos energéticos. É por isso que os templos antigos eram cobertos de símbolos, porque os iniciados meditavam em sigilos, porque mantras e tons eram usados em ritos sagrados. Esses não eram rituais por tradição, eram ferramentas para sintonizar a mente e o corpo em bandas mais altas da realidade. Você não decodifica reinos superiores através do intelecto, você entra neles através da ressonância. Fomos ensinados que tudo isso é imaginação, mas a imaginação é o ponto de acesso. Não é infantil, é sagrado. É a interface entre sua mente consciente e o resto da existência. Quando você se permite imaginar novas realidades, novas dimensões, novas formas de ser, você não está fugindo, você está se lembrando, acessando camadas que sempre estiveram lá, esperando que sua consciência as alcançasse. Mas há resistência. A terceira densidade é pegajosa. Ela o puxa para a sobrevivência, para o medo, para a distração. Esse é o teste. Você consegue manter sua visão expandida em um mundo viciado em contração? Você consegue acessar uma consciência mais elevada enquanto navega pela vida física?
Essa é a verdadeira ascensão. Não flutuar para longe do mundo, mas caminhar por ele com luz nos olhos e poder nos passos. A consciência multidimensional não te desconecta, ela te reconecta. A fonte, a si mesmo, a tudo. Existem reinos além deste. Frequências que seus sentidos ainda não percebem, seres que não precisam de forma para existir, futuros que ainda não aconteceram e memórias que você ainda não viveu. Tudo isso está aqui, em camadas ao seu redor como esferas concêntricas. E a chave para desbloquear, lá sempre esteve dentro de você. Os ensinamentos de Thoth não foram escritos para entreter. Eles foram concebidos para despertar. Não suas crenças, mas sua percepção. Você não está apenas na terceira dimensão. Você é a terceira dimensão evoluindo para a quarta, a quinta e além. Não como uma linha do tempo, mas como um estado de ser. E quando você alinha sua vibração com a verdade, a intenção e a ação consciente, você começa a mudar. A realidade se curva. O véu se torna mais fino. E o mundo que você antes pensava que era tudo o que existia começa a se dissolver em algo muito, muito maior. A criação não é aleatória, é codificada, é matemática, é um design inteligente escondido à vista de todos. Cada árvore, cada floco de neve, cada concha, cada galáxia, tudo é construído a partir da mesma arquitetura divina. Thoth não se limitou a estudar isso. Ele mapeou tudo. A geometria sagrada não era decoração para ele. Era o projeto do universo. A linguagem mais pura da criação. Antes de existir a linguagem, antes mesmo de existir o som, existia a forma, a estrutura, o padrão, a consciência tornada visível. Olhe para a flor da vida, não apenas como um símbolo, mas como um mecanismo. Ela contém os padrões dos átomos, as proporções dos planetas, a estrutura do seu DNA. Os antigos não desenhavam essas formas por diversão. Eles as esculpiam em templos porque as entendiam como chaves. Cada círculo, cada interseção, cada proporção é um reflexo da ordem divina. Não se trata apenas de beleza, trata-se da verdade. A geometria sagrada é a assinatura da fonte, repetindo-se em todas as escalas, do microscópico ao cósmico. Seu corpo faz parte desse projeto. Seus olhos seguem a proporção áurea. Suas mãos seguem a sequência de Fibonacci. A espiral da sua cóclea ecoa a espiral de um furacão. Isso não é metáfora, é instrução. O universo se constrói com precisão. Ele se desdobra através de leis, não da sorte. E quando você entende essas leis, você para de ver caos e começa a ver coerência. Você percebe que não está separado do mundo. Você é moldado pela mesma mão que moldou as estrelas. Thoth ensinou que a geometria era a interface entre o espiritual e o físico, um portal, uma ponte. O símbolo não era apenas simbólico, era energético. Quando você medita em uma mandala ou traça uma espiral, não está apenas contemplando a beleza. Você está alinhando sua frequência com o projeto fundamental da vida. Você está se sintonizando com o ritmo do cosmos. É por isso que a geometria aparece na arte antiga, na arquitetura e nas escolas de mistério em todas as culturas. Não é uma coincidência cultural, é uma verdade universal. Até mesmo o som segue a geometria. A simática, padrões formados por vibrações sonoras, revela como as frequências criam formas. Toque um tom puro sobre uma superfície coberta de areia, e ele se organizará em padrões complexos e simétricos. Mude a frequência, e o padrão muda. Isso é a geometria sagrada em ação. Vibração criando estrutura, energia se transformando em matéria. Assim como a mente cria a realidade, assim como a intenção molda o resultado. É tudo a mesma lei, expressa através de diferentes meios. Quando você vê esses símbolos, eles falam com uma parte de você que se lembra. Não é sua mente lógica, mas seu eu ancestral. A parte de você que caminhou em templos, ficou sob pirâmides, traçou símbolos na areia muito antes desta vida. A parte de você que sabe que essas formas não são novas, apenas esquecidas. Porque a geometria sagrada não é conhecimento externo, é memória da alma.
E aqui está a verdade mais profunda. Eles não são apenas mapas de como as coisas são feitas. Eles também são códigos de como criar. A geometria contém instruções de criação, como construir harmonia, como estabilizar a energia, como despertar a consciência. Você não precisa lê-los, você precisa entrar em ressonância com eles. Quando você se cerca dessas formas, ou as visualiza, ou se move em seus padrões, você começa a reconfigurar sua própria estrutura. Seu campo muda, suas células se alinham. Você se torna mais coerente, mais inteiro, mais desperto. É por isso que ambientes distorcidos, arquitetura feia, design caótico e simetria artificial criam estresse. Seu corpo sabe que eles não são verdadeiros. Ele sente a incoerência e reage. Nunca fomos feitos para viver dentro de linhas retas e luzes fluorescentes. Fomos feitos para viver dentro de padrões, proporções e ritmos. Isso é o que é a geometria sagrada. Não é misticismo, não é abstração, apenas o retorno ao modelo original. Thoth não ensinou a geometria sagrada apenas por uma questão de busca intelectual. Ele a ofereceu como um caminho de volta para casa. Uma maneira de lembrar o seu lugar na grande estrutura, porque, uma vez que você vê o código, percebe que você é o código. E uma vez que você vive em alinhamento com esse código, através do pensamento, da ação, do design e da presença, a vida deixa de parecer caótica e começa a revelar sua ordem profunda e subjacente. Você nunca foi destinado a se sentir perdido. O mapa sempre esteve aqui, não desenhado com tinta, mas esculpido na natureza, gravado em suas células, codificado na própria estrutura da existência. A geometria sagrada não é apenas o desenho da vida, é o convite para voltar a ela, conscientemente, plenamente, com admiração e intenção. Porque quando você se move em alinhamento com o projeto, a criação não resiste a você, ela responde a você. Você nunca foi destinado a esquecer. Você nunca foi feito para viver na escuridão, tateando em busca de um propósito num mundo projetado para manter-lo pequeno. Thoth não deixou seus ensinamentos para que ficassem em bibliotecas empoeiradas ou fossem diluídos em mitos para contar antes de dormir. Ele os deixou como planos para o despertar, para você. Cada princípio, cada símbolo, cada suposto mito foi codificado por uma razão, para ativar algo adormecido dentro de você, algo antigo, algo poderoso. Você já sentiu isso antes, o puxão, a inquietação, a sensação de que há mais do que essa rotina diária, essa ilusão de separação, essa corrida pela validação. Isso não é apenas curiosidade, é uma memória. É a alma despertando de um longo sono. Thoth não ensinou a imortalidade apenas para escapar da morte. Ele a ensinou para revelar a verdade. Que a sua consciência é eterna, que a luz dentro de você não pode ser extinta pelo tempo ou pelo trauma. Para ele, a imortalidade não era escapar deste mundo, mas habitar-lo plenamente como um ser de luz, movimentar-se conscientemente entre dimensões, caminhar entre mundos, carregar sabedoria através das vidas. E isso não é uma metáfora, é uma diretriz. Você não está aqui para ser um participante passivo. Você está aqui para despertar o Criador que existe dentro de você. Mas o mundo em que você nasceu foi construído para fazer você esquecer. Desde o nascimento, você foi condicionado a duvidar do seu conhecimento interior, educado para memorizar e repetir, em vez de questionar e sentir, distraído por telas brilhantes, esgotado por trabalhos vazios e informado de que a realização está em algum lugar lá fora, no trabalho, no relacionamento, nas posses, mas não está, nunca esteve. Ela vive na lembrança, em desaprender, em reconectar-se aos princípios sagrados que estavam escondidos à vista de todos. O mentalismo mostra que a realidade começa no pensamento. A lei do lembra que tudo está conectado. Polaridade, vibração, ritmo, causa e efeito. Todas são ferramentas não para manipular o mundo, mas para dominar sua relação com ele. Isso nunca foi sobre controlar os outros. Sempre foi sobre soberania.
sobre compreender que o universo não responde a quem você finge ser, mas à frequência que você realmente possui. E aqui está o que eles não lhe dirão. Uma vez que você entra nesse poder, o sistema perde o controle sobre você. Você para de buscar significado e começa a gerar. Você para de terceirizar a verdade e começa a vivê-la. Você se torna perigoso, não da maneira que o mundo teme, mas da maneira que os sistemas temem. Porque você não pode mais ser manipulado pelo medo, pela vergonha ou pela escassez. E é aí que começa a verdadeira liberdade. Não a liberdade de permissão, mas a liberdade de ser. Mas despertar não significa que você acende a felicidade e deixa o mundo para trás. Significa que você retorna a ele, com os olhos bem abertos, o coração em chamas, carregando os ensinamentos não como teorias, mas como verdades incorporadas. Porque quando você os vive, quando fala com alinhamento, age com clareza e mantém a vibração da verdade, você ilumina o caminho para os outros. E é isso que Thoth realmente quis dizer com iluminação: tornar-se a luz que revela o caminho. E é isso que o sistema mais teme. Não uma rebelião de punhos, mas uma revolução de mentes. É por isso que esses ensinamentos foram ridicularizados, ocultados, renomeados ou vendidos de volta para você em fragmentos. Mas a verdade não morre. Ela espera. E quando você estiver pronto, ela retornará como um sussurro das profundezas, lembrando-lhe que tudo o que você precisa já está dentro de você. A maioria das pessoas viverá toda a sua vida desconectada dessa sabedoria, sonâmbula em uma realidade que lhes foi entregue. Mas você está aqui. Você viu os sinais. Você sentiu a atração. E agora você tem uma escolha: continuar seguindo o caminho traçado para você ou sair dele e recuperar aquele que você sempre foi destinado a trilhar. Os ensinamentos estão vivos. Eles se movem através de você. A questão é: o que você fará com eles?